Ela é uma das artistas mais icônicas e influentes do mundo, da música e da moda. Ela conquistou o coração de milhões de fãs em todo o mundo, com seu talento musical e estilo único. E bem, vocês já sabem de quem eu tô falando. Rihanna é uma das maiores inspirações e uma das artistas mais influentes de sua geração. E bem, vamos começar esse desenho. Bom, primeiro vamos fazer essa bola, que ela vai ser o esboço da cabeça, então ela tem que ser ali mais ou menos do tamanho que a gente quer. Aí eu fiz essa linha no meio, dividindo o rosto, que ela tá um pouquinho mais pro lado, por causa que a Rihanna tá olhando pro lado. Aí eu fiz aquela bola embaixo, que ela vai ser mais ou menos ali o tamanho do queixo, é sempre mais ou menos, viu gente, porque esse é o esboço. Aí eu defini ali mais ou menos a forma do rosto dela, que é meio quadrado, e fiz o esboço do nariz, que são essas três bolas aí, uma maior no meio e duas menorzinhas do lado. Aí eu fiz outra linha dividindo o rosto no meio de novo, que ali vai ser onde vão ficar os olhos. Aí eu comecei a definir o nariz dela. E é só ir contornando esse esboço que a gente fez. As narinas a gente contorna essas duas bolas menor que tá do lado. E depois é só fazer o buraquinho da narina e contornar ali o outro cantinho dessa bola do meio. Aí a gente sobe esse osso do nariz. É só fazer uma volta ali e tipo um amassado assim. Um amassado não, uma curva ali quando começa o olho. Bem nessa linha do meio a gente faz uma curva e sobe ela pro lado de novo. Aí eu fiz essas três bolas aí, que vai ser onde vai ser o olho, que eu já tô fazendo. Eu fiz três bolas, não é porque ela tem três olhos. É por causa que sempre a separação do olho é outro olho ali no meio. Então eu sempre vejo esse problema com algumas pessoas, que ou então o olho é muito junto, ou o olho é muito separado. Então sempre tem esse problema. Pra você não errar nisso, é só você pegar o olho que você fez, medir ali e colocar ele no meio ali, desse tamanho. Colocar o mesmo tamanho do olho no meio, que essa vai ser a divisão correta de um olho pro outro. Então esse é o negócio que a gente tem que fazer para não acontecer esse problema. Comigo aconteceu, então nesse desenho mesmo eu tive que separar um pouco mais o olho porque estava muito junto. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente mede um olho ali no meio e faz os outros dois do lado. Não tem muito segredo. Aí para fazer o olho a gente vai fazer tipo essa forma de folha. Se você parar para olhar dentro do olho é meio que uma folha ali. Aí no início do olho a gente vai fazer tipo uma divisão ali, que vai ser tipo essa carninha que a gente tem no início do olho. E depois é só fazer os cílios e a pálpebra ali, que é só fazer a mesma forma que a gente fez, só que um pouquinho mais pra cima pra não ficar colado, senão se ficar colado não vai ter pálpebra. Aí depois que a gente faz isso, é só fazer a pupila ali. A pupila dela você vai fazer uma linha no meio do olho e vai fazer ela depois dessa linha do meio, por causa que ela tá olhando pro lado. Então a pupila vai começar depois do meio do olho dela. Então a gente faz isso e faz a pupila. Aí eu fiz ali o contorno do rosto dela, que é só fazer esse... A gente faz normal, aí faz esse afundado quando começa o olho, que dá uma afundada assim. E depois sobe de novo pra maçã do rosto. Aí ali no ossinho do nariz, quando ele termina, vocês estão vendo essa linha aí, que eu subi do osso do nariz até ali. Quando ele termina é onde começa a sobrancelha. Então a sobrancelha vai sempre começar no início do olho. Então para você não errar, é só você pegar uma linha, fazer uma linha ali do início do olho, subindo até onde você vai fazer a sobrancelha. Faz uma linha reta ali. Aí a partir dessa linha reta vai ser onde vai começar a sobrancelha, que é para você não ter erro. E a sobrancelha dela vai terminar um pouquinho depois do olho. Vocês estão vendo que é bem pouca coisa, né? Tanto assim, porque a sobrancelha dela não chegou até a orelha. Então termina um pouquinho depois do olho. Aí eu refiz esse olho aí, eu vou refazer ele um monte de vezes, vocês vão ver aí. Eu vou refazer o olho, vou refazer o nariz. Porque, como eu tinha falado, o olho ficou muito junto. Então eu tive que dar uma separada nele, que nem eu tô fazendo agora. Então a mesma coisa, você só apaga, faz de novo e dá uma separada ali. Pouca coisa, não separa demais também, vai fazendo os testes. Porque o desenho é isso, você pode ficar o tempo que você quiser fazendo desenho. Porque se você fizer um desenho muito ruim e uma pintura muito boa, não vai ficar legal esse desenho. Então é melhor você gastar mais tempo no desenho que dê pra você reconhecer aquela pessoa e a pintura não fique tão boa assim, do que você fazer um desenho que não dê pra reconhecer quem é e a pintura ficar muito boa. Então é isso, gasta o tempo que for no seu desenho, não se preocupe nisso. Aí eu comecei a fazer a boca dela. Eu não vou saber muito bem explicar a boca agora, por causa que eu não fiz esboço dela. Eu não sei o porquê que eu não fiz, mas eu não fiz, então vai ser meio ruim de explicar ela. Mas eu vou tentar dar uma explicada depois, por causa que eu vou diminuir esse nariz, eu vou mudar a boca de lugar também, então eu vou tentar explicar nessa parte.
Bem, aí eu fiz ali o queixo dela, que é só contornar aquela bola que a gente fez antes. E fiz ali um pedacinho da sobrancelha, arrumei ela um pouco. E fiz ali a testa também. O nariz eu já expliquei, não preciso explicar de novo. Eu só apaguei ele e subi ele um pouquinho mais pra cima. Refiz o esboço lá do mesmo jeito. Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, só que um pouquinho mais alto, por causa que o nariz dela é mais curto. Essa é a identidade que a gente tem que preservar da Rihanna, porque se não for isso, a gente não conhece que é ela, não vai ficar muito parecido. Você só vai saber que é ela por causa que você vai falar. Então é legal a gente perceber essas coisas que definem uma pessoa. Tipo, a Rihanna, ela tem o nariz mais curto, o olho um pouquinho mais separado, o olho dela é meio pequeno. Então essas coisas que a gente tem que perceber, é a característica dela. Sem essa característica não dá pra conhecer que é a Rihanna. Bem, aí eu diminui um pouquinho ali o queixo também, por causa que eu diminui o nariz, diminui toda essa parte aí. Então o queixo tava muito grande, eu dei uma diminuída nele ali. Bem pouca coisa, bem pouca mesmo. Aí a boca dela, eu não vou saber explicar mesmo, por causa que eu não fiz esboço de novo. Sem esboço é meio chato de explicar, ainda mais a boca que é meio complexo de fazer. Então você vai tentar fazer do seu jeito, por causa que eu explicando aqui não vai dar muito bem pra entender. Eu vou estar aqui falando, vocês vão estar o que você tá falando. Então tenta fazer do seu jeito, vai tentando, pesquisa uns esboços de boca. Nos outros vídeos que eu faço eu sempre explico a boca, eu só não sei por causa que nesse eu não fiz esboço, então sem esboço fica meio ruim de explicar. Aí eu fiz ali o cabelo dela, que não tem muito problema em estar diferente, por causa que é o cabelo. Uma coisa e outra diferente, não vai ter problema nenhum de estar diferente ali, por causa que do mesmo jeito você vai conhecer que é a Rihanna. O que tem que estar igual é o rosto dela, por causa que é a partir do rosto que a gente sabe quem é. Se a Rihanna tiver careca, a gente vai conhecer ela, mas enfim. Aí eu fiz ali o pescoço dela e comecei a fazer essa parte do colo dela, do ombro, essas partes aí. Aí eu fiz ela ali, eu não vou saber muito bem explicar porque eu não fiz esboço. E por causa que eu não fiz esboço, ele ficou desproporcional. Vocês estão vendo que tá muito pequeno. Às vezes vocês não percebem, mas dá pra ver que tá muito desproporcional. Então por isso que é importante a gente fazer o esboço. Então vou ficar devendo essa explicação aí pra vocês. Aí eu comecei a apagar o desenho. Você vai apagar por causa que o grafite ele mancha na hora que você vai pintar. Então você tem que apagar ele ali, não apaga forte, que não dê pra você ver, apaga de um jeito que tá aí, que dê pra você ainda ver a forma ali, pra só pintar mesmo, pra não correr o risco de você manchar. Você passou 2 horas fazendo desenho, você não vai querer manchar ele na hora de pintar. Por que a Rihanna tá laranjada? É porque esse desenho faz parte de uma série que eu tô começando, esse já é o 2º vídeo dessa série, que é eu desenhando cantores de cada cor. Então vocês dão sugestão pra mim, de qual cantor que eu faço e a cor dele. E se vocês quiserem que eu faça qualquer outro cantor, é só ir lá no meu Instagram, que é arte.is.s, é meu Instagram. É só vocês irem lá que eu peço sugestão pra vocês, que eu faço a votação de qual que eu faço. Então a Rihanna, ela foi uma votação que eu fiz, primeiro eu pedi sugestões, peguei as melhores sugestões de vocês, que eu achei que combinava mais com a cor. Eu perguntei qual artista eu vou fazer laranja, vocês mandaram pra mim várias sugestões, muito obrigado mesmo que mandou. E eu separei ali as melhores e coloquei numa votação pra vocês votarem que vocês queriam. Então vocês votaram na Rihanna e aqui tá ela na cor laranjada. Então se vocês querem que eu faça qualquer outro artista, é só ir lá no meu Instagram e me dar sugestão. O próximo é a cor amarela, então já podem comentar aí o amarelo, então outra cor, qualquer outra cor. Vão lá no meu Instagram dar sugestões pra mim. Bem, acho que já deu pra entender. Bem, agora eu vou voltar a explicar aqui a testa. Eu sombreei ela com esse laranja, um pouquinho de marrom também. E o vermelho, por causa que eles fazem parte do laranja ali. Eles estão na tabela de cor do laranja. Então eu sombrei com esse laranja mais escuro. Um pouco de marrom ali, eu usei um pouquinho de vermelho. Eu sei que o vermelho não faz parte do laranja, mas eu usei um pouquinho ali também por causa que eu senti necessidade. Eu não tô usando só o laranja, porque se eu fosse usar só o laranja, eu ia usar só 2. Porque eu só tenho 2 laranjas, é um mais claro e um mais escuro, laranja mesmo. Então eu tenho que usar outras cores pra fazer outros tons aí. Então se depender disso, eu ia precisar de uns 50 laranja e não dá, então a gente tem que misturar a cor, tem que se virar aí. E bem, voltando aqui à explicação de como que é pra pintar, eu passo o laranja de base ali, venho com esse bege pra dar uma misturada ali na cor, pra tirar essas coisas em branco aí, porque sempre fica em branco, só não vai ficar em branco se eu pintar muito forte.
Aí se eu pintar muito forte, ela vai ficar parecendo uma laranja, não vai ter nem luz nem sombra. Aí eu passo esse bege pra dar uma misturada na cor e dar uma iluminada também. Aí eu venho com o laranja mais escuro pra dar a sombreada, o marrom, um pouquinho de vermelho e o preto também pra sombrear. Então todo esse desenho, toda a sombra, toda a luz a gente faz com degradê. Se você não sabe fazer um degradê, vai pesquisar como que faz, vai treinar como que faz. Tem vários exercícios de fazer degradê, de misturar cor, enfim. Tem muitos exercícios, é só pesquisar. Quem procura acha, quem procura aprende. Então se você quiser fazer uma pintura boa nesse nível assim, se você quiser fazer uma pintura legal, você tem que saber fazer um degradê bom. Então a partir de um degradê que a gente vai fazer uma luz, uma sombra, qualquer coisa na pintura de um desenho realista funciona na base de um degradê. Então sempre você saber um degradê não dá muito certo você fazer isso, vai ficar meio marcado. E é uma questão de treinamento também, de tempo, de técnica. Eu mesmo não fiz nenhum treinamento eu mesmo não procurei aprender o que é um degradê. Eu tô aqui avisando vocês para ser mais simples vocês aprenderem do que eu, porque eu só via e tentava fazer e eu aprendi o degradê sem nem saber o que era. Então é melhor vocês irem atrás, pesquisarem, estudarem, do que ficar só tentando fazer um negócio sem nem saber o que você tá fazendo. Mas é isso, é questão de treinamento, de técnica, de tempo. Com o tempo você vai evoluindo, a gente nunca para de aprender, nunca mesmo. Então, com o tempo você vai aprendendo uma coisa nova, você vai melhorando, nunca desista do seu sonho. Se o seu sonho é desenhar, continua, persiste. Se você não fazer, se você não fizer nada, se você não ir atrás, você nunca vai conseguir. Então não desista do seu sonho, não desista de desenhar, não desista do que você gosta. Com o tempo você vai aprendendo. E é isso, voltando aqui pro desenho novamente, que eu começo a explicar e me perco, começo a falar lá de outra coisa que não tem muito a ver com o assunto, mas é isso, gente. Bem, aí eu tô pintando a bochecha dela, que é o mesmo esquema, o rosto dela inteiro, ela toda, como ela inteira é laranja, então é tudo a mesma coisa. A gente vai passar esse laranja mais claro de base, vai vir com um bege pra dar uma homogeneizada na cor e dar uma clareada também, fazer uma iluminação ali. E depois a gente vem com laranja mais escuro, fraco, vem com as cores bem fracas, vem pintando com calma. Porque se você for forte de uma vez, vai ficar marcado. Você pode errar, principalmente nas cores mais escuras, quando você for sombrear, porque cor clara tem como você resolver. Quando é lápis, né? Eu tô falando na questão aqui de lápis. Outros materiais você pode cobrir, enfim. Quando é cor clara, você pode resolver. Ainda mais que ela não é tão forte assim pra você acabar manchando. Então, quando você vai fazer uma iluminação, você pinta mais forte e acaba manchando, você pode consertar com um tom mais escuro. Já quando é um tom mais escuro, é meio difícil você cobrir com um tom mais claro. Então é melhor você tomar cuidado quando você for pintar com um tom mais escuro. Quando você for fazer sombra, pinta com cuidado, pinta com calma, pra você não manchar. Vai pintando com calma ali pra fazer um degradê legal, pinta com a mão leve. Quando você sentir vontade de pôr um pouquinho mais de força, você põe. Vai seguindo seu coração, não vai de uma vez assim pintando, porque vai acabar estragando o desenho. Então a gente passa esse laranja mais escuro, vem com o vermelho para dar um tom mais de laranja ali, porque o laranja tava muito puxado pro amarelo, assim, não tava um laranja tão legal. Aí eu passo um pouquinho de vermelho para dar um tomzinho a mais ali, para ficar um laranja mais bonito. E depois eu venho com marrom e um pouquinho de preto pra fazer essas áreas que são mais escuras ainda. Então, tipo ali perto do cabelo, onde o cabelo tá fazendo sombra bem mais escura. Então é isso. Aí depois a gente volta com o bege, que não tô fazendo agora nessa outra parte da bochecha dela, pra dar uma misturada na cor novamente. Então sempre que a gente faz uma sombra, é legal a gente voltar com a cor de base, a cor de iluminação ali. Sempre a cor que mistura nesse lápis que eu tô usando, que é o Super Soft da Faber-Castell, que vocês sempre acabam perguntando pra mim qual que é esse lápis. Nesse lápis, ele sempre dá uma manchada quando você vai fazer sombra. Então é legal você voltar com o bege, que ele sempre mistura. Ó, as cores que misturam desse lápis, que eu sempre uso, é o bege e o branco. Eles sempre dão uma misturada ali, eles sempre me ajudam, que são as cores mais claras. Então eles não vão interferir muito no resultado final do desenho. Então, sempre que você vai sombrear, é legal você voltar com a cor de base ali, laranja, que é a cor de base aqui. Você volta com a cor de base, dando uma misturada ali, porque sempre fica marcado. Então, você vai e volta com as cores sempre. Sempre que tiver marcado, você pega a cor ali, volta, passa ela de novo, vai fazendo degradê novamente,
até não ficar mais marcado, até chegar no resultado que você gosta. Se você estiver marcado e você achou que tá bom, deixa do jeito que você tá, até porque é você que tá fazendo e você escolhe do jeito que você vai fazer. Mas enfim, aí agora eu tô pintando os cílios dela. Primeiro eu passei o lápis e agora eu tô passando essa canetinha aí de ponta fina, porque eu sempre acho que fica melhor um resultado final com essa caneta, por causa que o lápis preto não é tão preto assim, então eu prefiro passar a caneta, que é pra dar uma definida a mais nesses cílios, e eu sempre gosto do resultado final, até porque tá no meu traço, então eu escolho do jeito que eu quero. Voltando aqui pra explicação dos olhos. Essa parte branca eu passei um pouquinho de laranja ali, que é pra dar um tom. O branco sempre não é branco assim, por causa que ela tá meio que com filtro laranja por cima, eu tô fazendo laranja. Então essa parte branca nunca é branca, sempre tem um laranjinha ali de tom. Aí eu passei um pouco de laranja, um pouquinho de cinza ali. E pintei o olho dela, que é só pintar com laranja. Aí eu vim com preto, pra fazer a pupila, e sombrei um pouquinho com marrom também, por causa que o olho dela, se eu não me engano, não é verde ou é azul assim, então tem um tomzinho ali. Não deu pra ver que o olho dela é verde, eu não sei exatamente se é verde ou azul, é algum desses, porque olho verde e azul é sempre quase a mesma coisa, às vezes sempre muda de cor, nunca sei qual que é. Mas enfim, você passa ali o laranja, vem sombreando com marrom, com o preto também, pra fazer ali a pupila. Também passei essa caneta preta ali pra fazer a pupila, porque como eu falei, sempre essas coisas que são preto mesmo, eu gosto de passar a canetinha pra deixar mais preto ainda. Ela pinta ali a sobrancelha, que é só passar o laranja ali no início. A gente vai passar o laranja, que no caso aqui é a pele dela. A gente vai passar o laranja pra dar um tomzinho de pele ali, pra sobrancelha dela não ficar parecendo carvão. Aí a gente vai fazer tipo um degradê, do laranja pro marrom até o preto, que ali é o final da sobrancelha dela. Então o final da sobrancelha é preto, aí vem fazendo degradêzinho pro marrom, até chegar ali um marrom meio alaranjado, que é tipo esse fundo de pele. E sempre a sobrancelha, sempre que tem pelo, cabelo, a gente vai fazer no desenho do fio. Então a sobrancelha sempre fui fazendo ali os fiozinhos na forma que a sobrancelha dela, que vai andando nos fios da sobrancelha dela. E é isso. Bem, agora eu vou tentar explicar a boca dela aqui. A boca dela é só pintar com laranja mais claro de base ali. Você vem sombreando ali com marrom, esse laranja mais escuro também. Você vem sombreando com ele. Passa um pouquinho de vermelho nessas áreas mais escuras também. Ali na parte de cima é mais escuro que a parte de baixo, então a gente vai passar mais vermelho e mais marrom ali. E o preto também. Aliás, ela tá de batom, então o tom de boca ali muda um pouco. E é isso, a gente vai passar o laranja mais escuro praticamente da boca inteira. Vai dar uma iluminadinha ali com bege, vai voltar com marrom e a gente vai e volta com as cores toda hora, que é até chegar no resultado que a gente gosta. Aí eu passei ali o marrom, tô sombreando mais ainda com marrom e um pouquinho de vermelho. Sempre que eu passo o marrom, eu passo o vermelho em cima, porque quando passa o marrom ele dá uma cor ali meio estranha. Tem que passar o vermelho ali, que é pra parecer que é laranja. Aí depois eu passo o preto novamente, que é pra dar uma escurecida de novo. O preto é sempre onde é escuro mesmo. A gente tem que usar o preto com cuidado, por causa que ele sempre dá uma manchadinha ali. Se você errar um pouquinho ali, dá uma estragada no seu desenho. E é isso. Bem, agora os dentes. Os dentes, eu sempre vejo que as pessoas têm um pouquinho de problema nele, por causa que elas insistem em fazer a marcação do dente, a divisão dos dentes muito marcada. Então fica meio estranho, não fica natural. Então a gente tem que fazer essa divisão dos dentes bem fraca mesmo, que é pra não ficar estranho. Então eu pintei ali com laranja, como eu falei. Tudo nesse desenho não é branco, tem sempre o fundinho de laranja ali. Então eu passei o laranja bem fraco, o branco pra dar uma misturada, pra não ficar essas coisas marcadas. Então eu passei o branco ali pra misturar. Passei um pouquinho de preto para fazer essa divisão dos dentes. Você vai fazer ela bem fina e bem fraca, que é para não ficar marcado. Se essa divisão ficar marcada, vai ficar muito estranho. Aí depois eu iluminei com a caneta branca e é isso, o dente praticamente. Agora eu tô pintando esse resto do rosto dela, que aparece que o cabelo tá por cima. Então tem umas partes ali que aparece o rosto dela, tem umas partes que não aparece. Então eu tô pintando essas partes aí agora. É a mesma coisa, a gente passa esse laranja mais claro de base, vem sombreando com laranja mais escuro, passa o bege pra dar uma misturada ali, pra não ficar desse jeito aí que tava antes. E depois a gente vem com marrom, um pouquinho de vermelho e o preto também pra sombrear, por causa que o cabelo tá em cima, então ele vai fazer sombra. Aí eu comecei a pintar essa parte do baby hair dela, que ali em cima aparece um pouquinho de pele, então a gente vai passar o laranja. E embaixo começa o baby hair ali, então a gente vai passar o preto pra ser o cabelo.
O cabelo foi a parte mais fácil, por causa que é tudo preto. Então eu só passei essa caneta preta e essa caneta ponta de pincel no cabelo dela todo. E depois eu vim com laranja arrumando de novo essa parte aí que o cabelo tá por cima, caso que eu deixei umas partezinhas em branco ali. E depois eu vim com preto novamente passando por cima, por causa que essa caneta ela não é tão preta do jeito que eu gostaria. Então eu sempre venho com lápis preto novamente passando ele por cima, que também é pra dar uns efeitos de fios ali. E é isso, a gente vem fazendo esses detalhezinhos aí. Aí depois eu voltei com a caneta preta fazendo mais uns fiozinhos ali que eu achei que precisava e comecei a pintar a orelha dela, que é a mesma coisa do rosto. Esse desenho todo é até que simples pra gente fazer, porque ele não tem muita variação de tom, ele é todo laranjado e preto também. Então é legal pra você exercitar o seu degradê, você ir pra campos novos de possibilidades aí. Aí eu pintei ali o brinco dela, que é só fazer ali com laranja mais escuro, um pouquinho de preto também, e iluminei com a caneta branca. Aí o pescoço dela é a mesma coisa do rosto. Como eu tava falando antes, esse desenho todo é bem simples de fazer até. Ele é mais legal pra você treinar o seu olho, ir pra outros campos que você nunca foi. Tipo, eu nunca pensei em fazer uma Rihanna laranjada. Então é legal você fazer esses testes aí pra você expandir seu conhecimento, testar novas técnicas. Então é legal você fazer isso. Se você não quiser fazer ela laranjada também, não precisa. Aqui é mais uma série pra vocês acompanharem, não é tão pra vocês tentarem fazer o desenho. Mas se você tentar também, não tem problema nisso. Aí eu pintei ali o pescoço dela, que é a mesma coisa do rosto ali. E fiz esse colar dela, que eu só fiz uma sombra embaixo e vim fazendo com a caneta branca. Porque se eu fosse fazer isso com um lápis, ia dar um trabalho, mas um trabalho que não tá escrito. Aí eu fiz só com a caneta branca mesmo. Aí os brilhinhos ali sumiu por causa que a minha luva passou em cima, então arrancou a caneta branca. Aí depois eu fiz isso de novo. Aí agora eu tô pintando a roupa dela, que é só passar o laranja fraco ali e vim iluminando com branco. Aí daí agora eu pintei o fundo com essa caneta aí e depois passou o laranja. E é isso, o vídeo acabou. Não acabou que eu nem falei muito da Rihanna aqui. Mas é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão do próximo desenho do cantor e da cor, é só comentar aí. E tchau, gente. Até o próximo vídeo.